Salve, salve, galerinha do área, Diego Silver para mais um episódio do nosso semanal, o Basquetebol Boletim, e hoje eu vim aqui para trazer para vocês, para conversar com vocês sobre um assunto que é recorrente da nossa cultura esportiva, que é aquilo, né? Perdeu, o técnico é mandado embora, e isso acontece às vezes no basquetebol. Eu vim justamente para conversar com vocês sobre isso, mas antes, galerinha, para o que vocês estão fazendo, desce a barrinha um pouquinho, clica lá no inscrever-se. Nós precisamos da ajuda de vocês. Já compartilha esse vídeo, chama os amigos para assistir, manda aí por WhatsApp, por onde vocês quiserem, porque nós precisamos de vocês para o canal crescer, para o Área Restritiva continuar crescendo, e aí nós conseguimos também alcançar mais coisas, alcançar mais pessoas e trazer cada vez mais conteúdos para vocês. O canal do Área que vem com vídeos semanais. Às terças-feiras tem o vlog do Silver, quinta-feira entra aí um Insider, um Daily Vlog, os domingos também às vezes entra um Insider, um Daily Vlog, tem um Basquetebol Boletim que entrou à sexta ou ao sábado, tem muita coisa rolando, então galera, acompanhem, compartilhem, se inscrevam, comentem. Eu até prometi fazer uma live sobre peneiras de basquete para conversar aí com pais e atletas que querem participar de seletivas. Então nós precisamos de vocês e nós estamos fazendo isso aqui para vocês, beleza? Então bora lá! Mas antes de começar a falar do nosso assunto principal, vamos dar uma olhada no que está acontecendo na NBA e no NBB, começando pelo nosso brasileiro, o NBB, e eu tenho falado isso várias vezes e não vou cansar de falar. Talvez essa seja a temporada mais equilibrada, mais acirrada dos últimos anos do basquetebol nacional, e não é à toa que há semanas atrás nós tínhamos o Pinheiros e o Flamengo empatados em primeiro com 100% de aproveitamento, e agora não tem mais ninguém 100% no NBB. O Pinheiros perdeu para o Corinthians, que perdeu para o Flamengo, que perdeu para o Franca, e o Franca agora é o primeiro colocado da tabela. O Pinheiros caiu para quarto, o Flamengo está ali em segundo, nós temos um paulistano em terceiro. Para vocês terem uma ideia do quão concorrido está esse NBB, o Bauru, que já foi campeão do Novo Basquete Brasil, com o Demetrios comandando a equipe, ele é um dos favoritos, é uma das grandes equipes do basquetebol brasileiro dos últimos anos. É uma equipe que todo mundo tem medo de jogar lá no Panela de Pressão por conta da atmosfera do ginásio. É uma equipe sim a ser temida, é o 10º. Olha aí, ó. O Mogi das Cruzes, por exemplo, que foi o último finalista junto com o Paulistano, perdeu o título para o Paulistano, é o 6º, e mesmo tendo feito uma campanha excelente no Campeonato Paulista, é o 6º e ainda está ali, ó, pedalando para engrenar no NBB, alguns errinhos durante as partidas, mas enfim, isso tudo é resultado da temporada mais equilibrada da história do NBB, e talvez a mais equilibrada dos últimos anos do basquetebol brasileiro. Nessa temporada, a única equipe que não ganhou ainda foi o Brasília. Na NBA, nós temos na Conferência Leste o sorridente Toronto Raptors em primeiro lugar, seguido do Milwaukee Bucks, Boston Celtics e Philadelphia 76ers. Na Conferência Oeste, nós temos o Warriors sendo Warriors, seguido do Denver Nuggets, uma das sensações da NBA nesse começo de temporada. Depois nós temos ainda o Portland Trail Blazers e o Oklahoma City Thunder. O Pistons, que era uma das sensações, ou ainda é uma das sensações, vendo o Blake Griffin jogando muito bem, o trabalho que o Dwayne Casey vem fazendo na equipe, caiu um pouquinho de produção, acabou caindo para o 8º lugar, e ainda nós temos o Atlanta Hawks como uma das, não vou dizer decepção porque ainda é muito cedo, mas é uma das equipes que nós esperamos um pouco mais, para esperar aí o Trae Young jogar um pouquinho mais, mostrar um pouco mais do seu basquetebol na NBA, mas ele tem espaço diferente do Luka Doncic, que rola aí uma história dele estar sendo boicotado, dele estar sendo colocado na geladeira dentro do Dallas Mavericks, mas isso, é claro, é algo
que acontece dentro da quadra, algo dos jogadores com ele, se isso for realmente uma verdade, né? Se for, tipo, eu digo assim, uma verdade caso alguém fale, estou colocando o Doncic na geladeira. Caso não, nós estamos supondo que ele esteja sendo colocado na geladeira. Tudo bem? Eu ainda não encontrei ninguém do Dallas Mavericks falando, estou colocando o Doncic na geladeira. Quando eu encontrar isso, eu falo, não, isso realmente está acontecendo. Por enquanto, nós vamos falar, nós vamos supor, nós vamos entender que isso esteja acontecendo, beleza? Falei do lado leste, agora voltamos para o lado oeste, porque aí lá nós temos, pelo menos na minha opinião, a maior decepção da NBA até então. O Houston Rockets, que diferente talvez aí dos Celtics do lado leste, algumas pessoas, eu também entendo isso, que a equipe vai engrenar aos poucos, eles estão bem tranquilos, eles vão lá tranquilões, vão jogando aos pouquinhos, ganhando uma, perdendo outra, ficando ali entre 50% a 65% de aproveitamento em relação vitória-derrota. Diferente dos Celtics, o Rockets no lado oeste era uma equipe que era tida como favorita a finalista de conferência, campeã de conferência. É uma das equipes que sim é favorita a desbancar o Golden State Warriors em primeiro do lado oeste, mas nesse momento, com aquele elenco maravilhoso, está em 12º lugar. Para vocês terem uma ideia, o Lakers, que é uma equipe que não é favorita a título, é uma equipe que talvez fique de 5º ao 8º lugar na conferência, é o 10º. O nome de peso do Lakers é o LeBron. Ponto. Tudo bem que é o LeBron, e eu já disse, muita gente vai falar disso também, é impossível pensar uma equipe com o LeBron que não joga os playoffs, da mesma forma como acontecia com o Tim Duncan. Mas o Rockets tem jogador para todo mundo. E todo brasileiro, querendo ou não, torce um pouquinho para o Rockets por conta do Nenê. Então a gente espera sim que o Rockets mostre um pouco mais, que o Rockets tenha um pouco mais de basquete exposto em quadra, e algo que não está acontecendo. Mike D'Antoni, já deu, né? Vai, vamos arrumar isso daí. Tudo bem que você perdeu muito do seu poder defensivo na pós-temporada, mas não dá, né? Não dá. Menção honrosa desse momento, dos resultados da NBA, que a gente comenta um pouquinho da tabela, é justamente Cleveland Cavaliers, que tem a pior campanha da temporada até então, talvez a pior campanha da história do Cleveland. Essa talvez termine sendo a pior campanha do Cleveland na história da franquia. Conquistou a sua primeira vitória agora. É 1 de 10. Ele venceu o Atlanta Hawks. Talvez esse seja o momento que o elenco do Hawks fala, putz, a gente perdeu pro Cleveland. Olha lá, nem tudo é tempestade em Ohio. O Cleveland conseguiu vencer o Hawks, mas esse talvez seja um momento de alavancada. Não, deixa pra lá, vai. Muito provavelmente o Cleveland, se os seus GMs forem espertos, eles vão usar esse momento para economizar dinheiro, para tentar ganhar umas posições na primeira rodada do draft. Eu acredito que esse seja o momento do Cleveland, porque o Cleveland não vai muito longe, o Cleveland não vai disputar playoff. Se disputar, não vai conseguir muita coisa com o elenco limitado que tem. O tema principal do vídeo de hoje é falar dessa cultura, dessa coisa de perder ou ser demitido. No futebol é muito comum, então o brasileiro conhece como isso funciona, essa coisa. O técnico tem lá uma sequência ruim de jogos e ele é mandado embora. Ou às vezes o técnico não se dá bem com algum diretor, ou não era o preferido de algum diretor que tem força dentro do clube, o técnico é mandado embora. Ou pode acontecer também o técnico ser mandado embora sem motivo aparente, mesmo tendo aí uma campanha normal, uma campanha boa, apesar de não ter resultados expressivos, o técnico acaba sendo mandado embora. E isso, pelo menos no basquetebol brasileiro, não é uma realidade recorrente, um trabalho feito há muito tempo pelos técnicos, algo que os técnicos precisavam. Eles precisam desse conforto, digamos assim, no trabalho, essa estabilidade profissional, para conseguirem sim criar um projeto, colocar uma característica na equipe e fazer a equipe jogar
da forma que tem que jogar, com o elenco que tem, pensando na base, pensando no adulto, pensando em futuras contratações. E aí nisso nós temos grandes exemplos, porque nós temos José Neto no Flamengo, nós tivemos o Gustavinho no Paulistano, Guerrinha antes no Bauru e agora em Mogi, Demetrios antes em Mogi e agora em Bauru. Nós temos grandes exemplos disso e aí temos até um outro exemplo que, por mais que não tenha títulos expressivos, que é o César Guidetti, que ele está há anos no Pinheiros. Ele foi lá subindo, chegou no adulto, continuou no adulto, vem formando uma equipe, vem tentando criar uma característica de jogo e agora, ó, jogou muito bem no Campeonato Paulista, era 100% até então no NBB. Então, tudo isso, toda essa questão de trabalho a longo prazo no basquetebol ela é importante, porque no basquetebol, diferente do futebol, os clubes eles não têm esse poder aquisitivo para ficar, pelo menos aqui no Brasil, para ficar contratando jogador à torta direito. Então, alguns clubes eles tentam promover jogadores da base, como por exemplo é o caso do Felipe Ruivo, do Iago, do Guilherme, que é de Bauru, que foi base, fez a sua base inteira aqui no Barueri, em São Paulo. Tem muito jogador assim que vem ganhando espaço da base para o adulto, que chama atenção na base e vai para o adulto. No caso, o Guilherme talvez seja um caso à parte, porque o Barueri não tinha um adulto, mas eu acredito que se tivesse um adulto, ele teria continuado subindo para jogar um adulto e estaria talvez em Barueri até hoje jogando basquetebol. E força, Gui, que eu sei que você quer muito jogar, então força nessa sua recuperação. Ele que sofreu uma lesão no joelho, um problema no menisco e agora está fora um pouquinho para uma cirurgia e deve retornar aí nos próximos meses. Talvez o último conhecido de uma cultura dessa, de perder ou é mandado embora, foi o Dedé Barbosa, que estava com o Vasco da Gama. O Vasco da Gama na temporada passada tinha na folha um dos melhores elencos do NBB, foi campeão da Copa Avianca, desbancando o Minas na final, foi campeão invicto da Copa Avianca, que no NBB não conseguiu engrenar em uma sequência de vitórias por uma série de fatores que eu não vou deixar para comentar isso agora. Mas aí tudo implicava, tudo virou motivo e muito se dizia que ele não tinha poder dentro do elenco, que ele tinha perdido o elenco no começo do NBB por conta de algumas práticas dentro de quadra, durante os treinos, o que não era muito bom. E aí com isso ele foi mandado embora. Então talvez o caso do Dedé seja um caso de sequência de derrotas com não se dava bem com diretoria e elenco, então juntou tudo e foi mandado embora. E agora nós temos aí o Vasco com o Alberto Bial, que saiu do basquete cearense depois de anos à frente da equipe Carcará, agora está lá no Rio de Janeiro, defendendo aí, comandando o Vasco da Gama. Na NBA, a última demissão conhecida nesse sentido é a do Tyronn, sim, o Ty Lue, melhor amigo do LeBron James, ou ex-melhor amigo do LeBron James. Enfim, aquele cara lá. O Ty Lue no Cavs, ele era tido para muitos fãs do basquetebol como um cabide para colocar a camiseta do LeBron James e segurar a prancheta. Era só para isso. Ele que era assistente técnico do multicampeão David Blatt, que tem lá sua carreira vitoriosa na Europa, hoje técnico do Olympiacos, já foi técnico do Maccabi Tel Aviv, infelizmente a equipe que perdeu para o Flamengo no Mundial Intercontinental, mas como ele estava no Campeonato Intercontinental, ele foi campeão da Euroliga, vencendo o Real Madrid na final. Então ele é multicampeão, foi eleito melhor técnico do ano em diversas ligas, foi eleito melhor técnico do mês na NBA. Enfim, era um técnico sensacional. No seu primeiro ano de Cleveland Cavaliers, ele foi finalista junto com o Stephen Kerr, perdendo a final para o Golden State. Foi a primeira vez na história da NBA, depois do primeiro ano de liga, que dois técnicos rookies chegaram numa final de NBA. Teoricamente, essa é a primeira vez que isso aconteceu. Porque se foi a primeira vez desde o primeiro ano de NBA, a NBA era rookie, não eram porque os técnicos eram rookies. Então essa é a primeira vez que realmente aconteceu, dois técnicos rookies de NBA
chegarem a uma final de temporada e, claro, uma das duas sendo campeões. Porque, né, se os dois técnicos, um de cada time, são finalistas, um dos dois vai ser campeão. E aí você tem na temporada seguinte lá o Cavs triste, os GMs tristes porque não ganharam. Aí você tem uma sequência meio sim, meio não e tal. E de repente, David Blatt mandado embora numa estratégia do Cleveland de tornar o LeBron James um pouco mais autônomo na franquia. E aí nisso colocou o cabide de camiseta Tyronn Lue, que era assistente no comando. No primeiro ano, o Cleveland foi campeão, devolvendo aí a derrota, né, se vingando do Golden State Warriors, algo que todo mundo já achava que fosse acontecer. Na temporada seguinte, não aconteceu, que foi a temporada passada. A temporada passada, para mim, foi a prova d'água. Eu que já tinha uma implicância com o Ty Lue. Para mim, ele nunca levantou do chão desde que o Iverson passou por cima dele. E ele foi pro Cleveland só pro LeBron também passar por cima dele. Para mim, isso ficou muito claro. Então, eu tinha essa implicância com ele. Da mesma forma que eu tinha com o Erik Spoelstra, técnico do Miami Heat. Mas o Spoelstra provou para mim, e provou isso pessoalmente, que ele é um excelente técnico. Eu tive a oportunidade de ver o Miami Heat treinando no Rio de Janeiro. E, cara, que técnico é aquele? Que controle do elenco ele tem? É um controle absurdo. E aí o técnico ele conversava com o atleta, ele não gritava, ele não mandava. Coceira. Porque eu tô usando óculos e o óculos machucou meu nariz. Bom, o Erik Spoelstra, ele tinha esse controle do elenco e pra mim sempre ficou claro que era algo que o Ty Lue nunca teve e nunca vai ter. O Ty Lue que na temporada passada precisou de 2 elencos para chegar na final. E para mim o elenco do começo do ano era o elenco que ia ser campeão da NBA. Era impossível você olhar um elenco como aquele no papel e não imaginar aquele elenco campeão da NBA. Um elenco que você tem LeBron James, Kevin Love, Derrick Rose de sexto homem. É um sexto homem de luxo. É um sexto homem de luxo. Dwayne Wade, come on. Não dava para imaginar. Não dava para imaginar aquele elenco não chegando pelo menos na final da NBA. E não foi isso que aconteceu. Ficou ali patinando, até que o Cleveland resolveu trocar quase o elenco inteiro. Trouxe um elenco novo, que foi o elenco que chegou na final, com o LeBron James carregando todo mundo nas costas. Ele carregou sim o piano e tocou ao mesmo tempo. E ainda ia mandando os caras limparem o chão depois. Né? Foi algo absurdo. O que o LeBron James fez na temporada passada foi absurdo. Ele que chegou a jogar as finais com a mão inchada, a mão quebrada, algo assim, eu não me recordo agora exatamente, mas ele deu um soco num quadro, num extintor, numa das discussões no vestiário depois de uma das derrotas das finais e jogou aí as finais com a mão inchada. Olha o quão absurdo o King James é, olha o quão absurdo ele é. E ainda assim fez o que fez, mas a derrota fica aí nas costas de J.R. Smith, que continua em Cleveland, graças a Deus. Não desejando mal aos torcedores de Cleveland. E tá aí, o vídeo de hoje é para falar dessa cultura de demitir técnico, que o Ty Lue foi demitido para grande sorte e grande alegria dos torcedores de Cleveland. E Mike D'Antoni, para mim, ele é um técnico tão ruim quanto o Ty Lue. Ele tá ali para mim no mesmo nível da implicância que eu tinha com o Spoelstra antes. E essa temporada ele continua mostrando isso para mim. Ele, quando defendeu o Lakers, mostrava a mesma coisa. Eu acho que ele só consegue colocar o time para jogar como o Phoenix Suns jogou lá em 2006, que foi justamente um ano que o Leandrinho foi eleito o melhor sexto homem da liga. O Mike D'Antoni, ele só consegue organizar o time para jogar daquela forma e de nenhuma forma possível, de uma outra maneira. Ainda falando sobre o Ty Lue, sobre essa cultura de demitir o técnico e sobre essa história, essa lenda do LeBron James precisar mandar no time, isso é algo que acontecia desde que ele foi para Miami. Em Miami, com o Spoelstra, tinha essa coisa de o time só joga se o LeBron concordar, só faz o que o LeBron pedir. Tinha toda essa cultura, tinha alguns vídeos que mostravam o LeBron James palpitando nos tempos técnicos ou discutindo fora de quadra com os jogadores e com o Spoelstra, mas que até então não é algo ruim. Não, pensando ali do jogador
querer palpitar, querer colocar a sua opinião não é algo ruim. Se vocês pegarem os maiores técnicos de basquete do mundo, eles vão falar que eles dão ouvidos aos jogadores, mas que com o LeBron James, com toda esse ambiente em volta, essa atmosfera em volta do King James, se tornou algo ruim, algo negativo, e algo que tinha novamente em Cleveland. E aí talvez o David Blatt tenha batido de frente, foi o que causou a demissão do David Blatt, para dar mais essa autonomia ao LeBron James, que foi sim o que levou o LeBron James, talvez o LeBron James seja o primeiro jogador técnico campeão da NBA, não sei se isso já aconteceu antes, mas aí foi o que levou o Cleveland a ser campeão da NBA, e com o LeBron indo embora foi o que custou o emprego do Tyronn Lue. Outro caso, e talvez seja esse já ligado a diferenças de filosofia, diferenças com a diretoria, ou simplesmente precisamos dar um novo ar para a nossa franquia, é o Dwane Casey. O Dwane Casey ele foi mandado embora talvez aí porque essa coisa de acumular números bons e não conquistar um título, de quebrar alguns recordes da franquia e não conquistar um título da NBA, talvez isso tenha pesado no Dwane Casey. E por isso estar pesando no técnico, ter essa pressão em cima do Casey, talvez essa pressão estivesse se refletindo na equipe, tivesse esse reflexo negativo no elenco, e talvez por isso o elenco não amadurecesse da forma que tivesse que amadurecer. E aí isso causou a demissão do Dwane Casey, que naquele ano foi eleito técnico do ano pela Associação de Técnicos da NBA e técnico do ano da NBA Awards, das premiações individuais da liga, que são onde os especialistas e algumas lendas, mais alguns casos, votação pública, acabam votando para eleger aí os melhores do ano da NBA. E o Dwane Casey, então, no mesmo ano, na mesma temporada, pelo mesmo elenco, recebeu os 2 títulos de melhor técnico e foi mandado embora. Foi por isso que houve uma comoção, ninguém entendeu o que aconteceu e ele acabou indo para o Detroit Pistons. E sim, ele é o responsável por essa alavancada do Detroit Pistons. Não tem como pensar em um outro fator. Tudo bem, nós temos o Blake Griffin saudável, nós temos o elenco jogando de uma forma diferente, a bola sendo distribuída de uma forma diferente, e tudo isso é reflexo do Dwane Casey no elenco. E aí quem assumiu o Toronto Raptors foi o Nick Nurse, que era assistente técnico do Dwane Casey e que, se parar para pensar, não impactou numa mudança de filosofia de jogo, de forma de jogo do Raptors, mas sim tirou o peso de um técnico campeão, pensando nos títulos de melhor técnico, um técnico que estava conquistando números na história do Raptors, mas não conquistava um título da NBA. E aí tirou esse peso, colocou um técnico novo, um ar novo para o Raptors e resultou num Raptors mais sorridente, aí, com algumas trocas de peças no elenco, não só do técnico. E aí agora você deve estar se perguntando, com o Rockets patinando, isso vai levar a demissão do Mike D'Antoni? Vai levar a demissão do Mike D'Antoni. É difícil pensar que não. Por quê? Porque o Mike D'Antoni não é um bom técnico. Não adianta. Ele não foi um bom técnico no Lakers e não vem sendo um bom técnico agora. Se você parar para pensar que o forte do Rockets não é o D'Antoni, mas sim o elenco. Porque é o elenco do Raptors que faz o Raptors jogar da forma que está jogando. Se parar para pensar nos playoffs da NBA, nas derrotas do Rockets para o Golden State Warriors, ele estava fazendo um rodízio com 7 jogadores. Com todo aquele elenco, não importa, o elenco que está jogando mal, não está indo bem, começa a trocar, uma hora você vai achar alguma coisa. Você está falando de um finalista da NBA, de uma equipe que está jogando os playoffs. Você tem que ter um elenco de suporte, você tem 15 jogadores à sua disposição, você tem que ter um elenco, você tem alguém, tinha que ter alguém ali que conseguisse mudar essa chavinha. Mas ele não quis aproveitar disso, ele não quis apostar em alguma coisa, e aí você teve aquela derrota, um time apático, você teve o que aconteceu no momento que talvez fosse
a maior chance do Rockets conquistar um título, da maior chance talvez do Nenê, brasileiro que joga no Rockets, conquistar um título, e aí não aconteceu. Isso sim é culpa do Mike D'Antoni, mas tá, Silver, o que tem que fazer? Tem que mandar o cara embora? Mandar o cara embora é a melhor opção? Não vou dizer para vocês se é a melhor opção, porque nós temos aí casos como Greg Popovich, que tá há anos à frente do Spurs. Beleza, o Popovich já tem títulos da NBA, mas o Popovich não é toda a temporada que ele tá nas finais de conferência. Não é toda a temporada que ele conquistou títulos da NBA, mas é um técnico que ele consegue fazer o elenco jogar. E aí, até pensando nessa coisa do rodízio, aconteceu nas últimas rodadas da NBA, o Popovich ele tirou todo o elenco e colocou todo o elenco em quadra. O Spurs estava em quadra no primeiro quarto, fazendo só 4 pontos, e aquilo foi um reflexo horrível, se você para pensar num elenco como é o elenco do Spurs, que deve jogar mais, que precisa jogar mais, que tem poderes e potenciais no elenco, e tudo bem que talvez não seja campeão essa temporada, porque ainda é um elenco em reconstrução, perdeu aí as suas lendas por aposentadoria, a não ser o Tony Parker, que foi pro Hornets, mas é um elenco em reconstrução sim, mas é um elenco bom, e é um elenco que qualquer time que o Popovich estiver atrás, você espera que esse elenco chegue nas finais de conferência, chegue nas finais da NBA, chegue nos playoffs. Talvez não seja o momento do Spurs finais de conferência, mas é o momento do Spurs de reconstrução, e o Spurs ele vai chegar nos playoffs sem sombra de dúvida. Mas o D'Antoni não é o Popovich, infelizmente, pro azar dos torcedores do Rockets. Mas aí ele vai ser mandado embora? Não, pelo menos não agora. Quando é que isso deve acontecer? Entre a rodada de Natal e antes, nas semanas antes aí do Jogo das Estrelas, porque ali já começa aquele momento onde os primeiros já começam a garantir aí a sua vaga nos playoffs, mesmo que não em primeiro, mas até em oitavo, pelo número de vitórias e derrotas. Então, muito já começa a se desenhar para a pós-temporada nesse período ali entre janeiro e fevereiro. Então, talvez aí, se o Rockets continuar patinando, sim, o D'Antoni vai ser mandado embora. Quem vai assumir? Não sei, não faço ideia. Mas é um momento delicado, o Rockets precisa jogar. Então, fiquem de olho, acompanhem o que está acontecendo agora, porque as próximas semanas serão cruciais. Aí a gente está no começo de novembro até a metade para o final de dezembro. O Rockets ele precisa expor uma nova forma de jogar, não continuar jogando como está jogando nesse momento. Bom, é isso, galerinha. Espero que vocês tenham gostado desse papo, espero que vocês tenham gostado dos números que eu trouxe pensando na temporada, de relembrar um pouco dos casos do Dwane Casey, falar agora, só agora do Ty Lue, já abrir os olhos para vocês do D'Antoni, talvez aí para os saudosistas lembrarem um pouquinho do Spoelstra, tem muita coisa para conversar por aqui. Não esquece de se inscrever, de deixar like, de comentar, porque esse trampo é para vocês. Nós aqui no Área temos vídeos semanais e precisamos de vocês, precisamos de mais inscritos, precisamos de mais compartilhamento, porque esse trampo é para vocês, não é para mim, nem para o Bruno, nem para o Kaique, não é para ninguém da equipe do Área, é para vocês, beleza? É isso, galerinha. Abraço. Mas isso custou o emprego do Dwane Casey, e isso é culpa do LeBron James. Então, LeBron, você construiu uma escola lá, vai dar educação prolongada para diversas crianças, para diversos adolescentes, mas você demitiu o Dwane Casey, a culpa é sua. Então você tem aí no seu currículo 2 demissões de técnicos, porque você fez o Ty Lue ser mandado embora agora e fez o Dwane Casey ser mandado embora do Toronto Raptors.